Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje tem uma convidada aqui que o papo vai ser incrível, hein? Já começa curtindo, compartilhando que eu vou apresentá-la para vocês. Flávia Paiva, profissional de saúde integrativa especializada em microfisioterapia e neurociência com foco em saúde através do equilíbrio do todo. Eu já fazendo esse roteiro, eu fiquei pensando o que é equilíbrio do todo? Vai ser uma pergunta aqui, a gente vai explicar o que é isso. Flávia, que prazer ter você aqui no Corte dos Livros Podcast. Obrigado pela presença. Eu te apresentei de maneira muito formal todas as suas especialidades aqui, mas no dia a dia, quem que é a Flávia no dia a dia? Oi, Adilson. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Até falei hoje nas minhas redes sociais o quanto eu sou fã do seu conteúdo, do seu canal. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Quem é a Flávia? A Flávia é uma mistura de um monte de coisas, né? Realmente eu fui parar nesse mundo da saúde integrativa de uma forma muito aleatória, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, estudei psicanálise a minha vida inteira, mais por um processo de autoconhecimento do que qualquer coisa. E aí, ao longo do caminho, as coisas foram se encontrando, né? Eu comecei a entender que existia algo por trás das queixas, das dores, dos sintomas dos pacientes. E aí essa parte terapêutica veio com muita força. E aí virou esse equilíbrio do todo, né? Porque eu comecei a entender que para tratar esses pacientes, essas mulheres, que é o que mais chega até mim, eu precisaria entender um equilíbrio ali entre a saúde física, a saúde mental e emocional e a saúde espiritual também. E aí virou tudo isso. Cara, falei que ia ser bom, né? Fica aí que vai ser incrível. Tá, você começou a sua carreira em fisioterapia, como você falou. Teve algum estalo, assim, alguma coisa que você olhou e falou assim, putz, eu preciso focar mais nisso? Teve algum episódio olhando para trás que você enxerga que foi importante nessa mini pivotada, assim, na carreira? Teve sim. Na verdade, eu brinco que hoje 90% do meu trabalho é voltado para mulheres, né? E isso não foi uma decisão, isso foi um processo que aconteceu. Se eu olho, aconteceu ao longo de toda a minha vida e eu não percebi. Né? Quando eu me formei em fisioterapia, eu trabalhava com ortopedia e gostava muito, né? Fazia pós-operatório e gostava muito de tudo isso. E aí, uma vez, uma paciente, ela estava tratando comigo uma questão ortopédica e ela estava passando por um processo de câncer. E ela me falou que ela precisava ir para o Rio Grande do Sul, se não me engano, passar com um profissional lá para entender a causa emocional que estava por trás daquele processo que ela estava vivendo. E aí eu olhei para aquilo, meio descrente, e falei, o que é isso, né? E aí, curiosa, fui pesquisar, encontrei a microfisioterapia nessa época, eu tinha 3, 4 anos de formada. E aí eu fui de curiosa, fui como paciente, depois fui fazer uma formação e aí fui picada por esse bichinho, né, de entender os porquês, entender os processos, como que o corpo lida com tudo isso. E aí as coisas foram fazendo muito sentido, né? Conforme eu estudava genética, eu entendia o quanto tinha relação, né? A forma que a pessoa vive, o que ela sente, o sintoma que ela apresenta. E aí tinha essa base, né? Toda terapêutica que eu já gostava muito, faço terapia a minha vida toda, digamos assim. E aí foi unindo tudo isso. Então... Tá, boa. Ó, pra quem tá aqui agora e não sabe o que é microfisioterapia, explica pro pessoal. Microfisioterapia é uma técnica manual, é uma técnica de origem francesa, onde através de algumas vias específicas que a gente toca no corpo do paciente, são toques extremamente sutis, a gente consegue perceber quais são os tecidos que estão em desequilíbrio. A partir desse tecido em desequilíbrio, a gente consegue entender qual que é essa sobrecarga, uma sobrecarga física, emocional, tóxica, de repente por medicação, por alguma coisa que o paciente precisou consumir, enfim. E a partir dessa sobrecarga, a gente entende de onde que foi a origem daquele programa biológico, né, que desencadeou um sintoma, uma doença, um padrão de comportamento que esse paciente apresente hoje. E aí, quando a gente encontra, a gente consegue tratar na raiz mesmo da questão. Caramba, que loucura. Eu não fiz microfisioterapia, mas a gente tem uma cachorrinha em casa que fez microfisioterapia. Você acredita? Gente, até minha cachorra fez microfisioterapia já. E assim, Flávia, foi transformador. Sim. Ela tinha algumas situações ali e ela passou pela micro e, sim, parece que
tirou com a mão algumas coisinhas. São sobrecargas que às vezes são invisíveis mesmo, né? A pessoa, o animal, enfim, nem lembra mais que passou por aquilo, porque foi num passado muito distante, mas até hoje aquilo reverbera de alguma forma, né? Tá. E aí eu vi que você se especializou, eu vi não, né? Eu estudei aqui pro roteiro, né? Eu vi que você se especializou muito nisso. São mais de 12 mil atendimentos? São. Cara, é muita coisa. Conta um pouquinho quanto tempo que você tá na micro? Na microfisioterapia eu vou para 14 anos agora. Bastante, sabe? E no início ali foram muitos atendimentos. Hoje eu atendo menos, Tá. né? Mas na época eram poucos profissionais também que atuavam, né, aqui no Brasil. Então acabou dando um boom e foi assim, essencial dentro do processo atender muita gente, porque eu ia entrando em contato com muitas histórias. Eu brinco que eu fui trabalhar mais essa parte emocional, né, até da psicanálise, acabei indo para a psicologia analítica de Jung, que faz mais sentido dentro do que eu acredito, mas porque os processos iam se abrindo ali no consultório. E eu falava, eu não tenho recurso emocional para lidar com tudo isso, né? Então, abriam-se questões ali muito sérias e ao longo desses anos foram muitos processos. E aí mesmo. você... É assim, deixa eu ver se eu entendi. Aí você começou a também se desenvolver mais ainda para estar mais pronta para esse processo, é isso? Sim, na verdade eu comecei a buscar isso para eu conseguir amparar aquele paciente ali. Porque às vezes o paciente chegava para mim com uma queixa de uma questão de libido, uma questão... E aí a hora que a gente abria ali o processo daquela pessoa, ela tinha passado por um abuso, ela tinha passado por grandes questões e eu precisava... Claro que muitas vezes esse paciente é encaminhado depois para um tratamento psicológico, psiquiátrico, a depender do caso, mas eu precisava ter recurso ali para acolher aquele paciente naquele momento, né? Tá, muito bom. E você falou do Yang, né? Eu faço terapia também, ela é Yangiana. Eu sou suspeito também, adoro. Eu adoro, faz muito sentido para mim. Eu já fiz outras metodologias, não sei se esse é o termo, né? Mas para mim a Yangiana é a que mais fez sentido para mim, né? E aí, como que junta todas essas coisas, Flávio? Eu tava pensando ontem em casa, montando o roteiro, aonde que se conecta tudo, tipo assim, a parte da micro com a neurociência, com toda essa parte do equilíbrio do todo? Para você vai ser óbvio essa resposta, mas eu fiquei falando, onde que as arestas se juntam? Tudo isso. Na vida, né? Na verdade... Pessoal, profissional. Em tudo, né? Eu não vejo como separar tudo isso. Tá. Né? Eu brinco muito com os pacientes, eu falo, eu não consigo te enxergar como um ombro, eu preciso te enxergar como uma pessoa que tem um estilo de vida por trás, né? Eu defendo muito rotina como remédio, eu falo que você sempre nosso fala isso estilo mesmo. de vida, ele interfere diretamente na nossa saúde física, emocional, espiritual, e a forma como você se relaciona com tudo isso vai ter uma influência direta, então tudo isso acaba... sendo um todo, né? Porque daí vai olhando pro todo, né? Corpo, mente, espírito, alma, tudo isso faz... É como se fosse assim, né? O seu todo, ele é composto por várias camadas. Me corrija se eu estiver errado, tá? Quando você desequilibra alguma área, ela desequilibra o todo. Então, quando você fala sobre o equilíbrio do todo, é tentar deixar todas essas camadas equilibradas para que a pessoa minimamente consiga seguir em frente, apesar dos desafios, apesar das questões. No final do dia, o equilíbrio do todo é deixar essas camadas todas equilibradinhas? Então, equilibradinho, eu falo que é muito difícil, né? É quase impossível, né? A gente não consegue equilibrar uma vida, né? Mas quando a gente entende o princípio que sem saúde física, a gente não tem saúde mental. Okay. Sem saúde mental, a gente não tem saúde espiritual. Sem saúde espiritual, a gente não tem saúde física. E tudo está muito intercalado. Então, a ideia é que a gente entenda a importância de transitar por tudo isso para que a gente viva e não só sobreviva. Porque o que acontece com a maioria das pessoas, o que adoece a maioria das pessoas é justamente ou esse foco muito grande em uma coisa ou em outra, e aí vai existir um gargalo ali onde essa pessoa vai adoecer. E alguma hora o corpo grita, né? Alguma hora vai acontecer alguma coisa que vai ficar evidente que tá desbalanceado. Tá desequilibrado, né? Tá desequilibrado. E quando hoje você, nos seus atendimentos, né, os seus pacientes,
qual é a principal, quando alguém te procura, putz, preciso da Flávia para resolver, tem um padrão, os principais, assim, que a pessoa tá com dor, tá sentindo alguma coisa? Adilson, eu sempre falo isso, toda vez que eu vou em algum podcast, né, e é um fato, né, dificilmente uma pessoa chega em mim de primeira. Eu brinco que ela só chega em mim quando ela já tentou um monte de coisa, Tá. E aí eu falo, se ela vier em mim, depois de mim, ou ela vai procurar o padre, ou o pai de santo, ou o agiota, né, porque ela chega muito no fim da linha aqui. Tá. Né? Chega no limite. Chega no limite. Tá. Realmente, quando ela já chega e ela me fala... já fiz de tudo, não sei mais o que fazer, e aí eu resolvi tentar isso, né? Então ela chega nesse momento e é engraçado, para não dizer triste, né? Que geralmente essas mulheres chegam para mim e falam assim, eu pergunto, né? Me conta um pouco sobre você, né? Eu não quero saber sobre os seus sintomas, sobre a sua queixa, eu quero saber sobre você. Tá. E ela me fala, é uma longa história. Eu falo, mas tá tudo bem, eu tenho tempo, eu quero ouvir a sua história, porque eu preciso ouvir a sua história para entender, né? Então, hoje, o que mais é motivo de busca dentro do consultório são questões de ansiedade, que eu acho que é a doença do século, né? Do momento, principalmente, ansiedade, o burnout, e também trauma, né? Repercussão traumática. Então, eu acho que as pessoas estão tomando consciência do quanto os seus traumas do passado têm influência na forma que elas vivem hoje, em como elas sentem. Então, eu recebo muitas mulheres adultas que chegam, me contam um trauma de infância, de adolescência, e me falam, eu nunca falei isso pra ninguém, é a primeira vez que eu tô falando sobre isso, né? Então, eu acho que é uma tomada de consciência de que isso precisa ser visto para que eu possa seguir adiante em paz, né? Esse ano eu li um livro, tem muito a ver com o que você tá falando, chama Olhe de Novo. Eu acho que é isso, acho que é Olhe de Novo. E o livro falava sobre exatamente o quanto às vezes a gente se habitua com algumas coisas, tanto positiva quanto negativa, mas a gente acaba se habituando. E aí a gente não para olhar de novo algumas coisas na nossa vida. E aí, cara, foi muito louco, porque eu tava lendo esse livro e aí me veio uns negócios, assim, umas situações de infância. Eu falei, nossa, cara, eu não tinha enxergado isso. Pô, tô com 43 anos. Eu falei, eu não tinha parado para olhar de novo na minha trajetória. E eu percebi coisas, eu falei, preciso voltar a fazer terapia. E aí eu tomei a decisão de voltar a fazer terapia. Encontrei a Raquel, inclusive, maravilhosa, que é a minha terapeuta, tá me ajudando nesse processo de olhar pro inconsciente, né? Que é o do Yang que você estava falando, né? Porque tem trauma, tem coisas que a gente passou na nossa jornada, que às vezes a gente acha que, não foi nada. Mas aquilo gerou uma ferida, gerou uma mágoa, gerou uma coisa que às vezes você tá convivendo com aquilo, não tá percebendo e às vezes não tá vendo o quanto aquilo tá impactando a sua vida. E aí eu comecei a estudar muito isso, aí eu fiquei alucinado. Eu sou muito curioso. Aí eu comecei a estudar ponto cego. Aí eu peguei e li um livro de ponto cego, li um outro livro de ponto cego, que eu falei, cara, o que será que eu não mais estou enxergando aqui, mas que de alguma maneira isso pode estar me atrapalhando na minha vida pessoal, na vida profissional. E, gente, sempre tem, tá? Vou contar isso. A hora que você põe luz e começa a cavocar, a história, né? A gente acha, né? E acho que tem muito a ver com o que você falou. Às vezes as pessoas elas vão vivendo, sobrevivendo, mas chega uma hora que você fala, cara, deixa eu olhar o passado, deixa eu revisitar essas coisas. E aí, né, Fábio, acho que é um pouco do que você passa lá. Às vezes a gente passa o tempo, né? A gente erra o timing. A gente erra o momento de procurar a Flávia para preciso de ajuda. A gente fica numa espiral que acha que a gente consegue. Será que a gente erra o tempo? Você acha que não? Eu acho que não. Você sabe que isso eu sempre converso com a minha assistente. Tá. Às vezes alguém manda mensagem perguntando, né, informação, e aí depois a pessoa não responde mais, e aí minha assistente fala, Flávia, eu entro em contato, né, com essa pessoa, né, eu insisto, e aí eu falo, não. A hora que ela estiver pronta para passar por esse processo, ela vai voltar e elas voltam, né? Então, as minhas pacientes sabem disso, elas são muito livres, porque eu penso que cada um tem seu tempo de processo. A pessoa nunca está atrasada, é aquele momento que ela se sente pronta, que ela suporta lidar com tudo aquilo. Faz muito sentido. Então, na hora certa, o processo chega. Faz muito sentido, sabe? Porque eu lembrei, minha esposa ficou um tempo falando, faz terapia, faz terapia, faz terapia. Eu falei, tá bom, vou fazer.
mas eu precisei enxergar, falar, cara, eu preciso fazer terapia. Sim. Talvez não é... Eu entendia que era importante, mas não tava... É o que você falou, pronto. não tava no momento. Acho que eu não... Talvez se eu tivesse feito antes, eu não iria mergulhar tão profundo como eu tô mergulhando agora. Sim, e você ouve, né? Você, como você mesmo citou, você encontrou a terapeuta certa para o seu processo, né? Eu falo muito isso geralmente em primeira consulta para os pacientes. Eu falo para eles, talvez eu não seja a terapeuta certa para você, né? E é importante que exista esse match, né, que eu compre a ideia do seu inconsciente, que você compre a ideia do meu, para que o seu processo flua, para que você se sinta seguro aqui para revisitar a sua história, para abrir suas questões, para encarar esse processo mesmo. E tem que ter esse match, né, Flávia? Porque assim, a pessoa minimamente vai ter que abrir a caixa de ferramenta. Sim. E se não existir essa confiança absoluta, o processo não anda, né? Sim. Tem que ter esse match. Nossa, muito legal. Minha cabeça tá explodindo aqui já. Tô até pensando em mudar um pouco o roteiro aqui que eu segui aqui pra conversa. Eu falei que era sem roteiro, hein? A Flávia ainda falou. Eu falei, Flávia, com roteiro ou sem roteiro? Ela falou, não, sem roteiro. Eu falei, mas eu preciso pelo menos uma coisa pra guiar aqui. Senão eu passo vergonha aqui no podcast. Mas a hora que a gente... você olhando assim, toda essa sua experiência, toda essa sua bagagem. Deixa eu melhorar a pergunta, peraí. Na parte da neurociência, vamos esquecer da micro agora. A parte de neurociência que você... Acho que você fez pós-doutorado, alguma coisa no Einstein? Uma pós no Einstein. Isso. Agora. Aonde que a neurociência, ela vai ajudar o paciente também a se reconectar, a se reequilibrar? Porque assim, a gente vê muito falar hoje em dia sobre neurociência, sobre esses termos que, entre aspas, estão na moda, mas... No dia a dia, como que isso impacta realmente a vida do seu paciente, da sua paciente? Eu gosto da neurociência porque ela nos tira daquela ideia abstrata das coisas, né? Eu falo que ela nos enraiza. E a neurociência, ela nada mais é do que ensinar esse paciente a lidar com o funcionamento daquele cérebro. Ok. Né? Então, hoje a gente ouve falar muito sobre TDAH, né? Como um problema todo mundo muito tem, sério. Né? Todo mundo agora descobriu que tem que se autodiagnosticou de TDAH, né? Enfim, e aí às vezes a pessoa chega pra mim e fala, eu tenho TDAH, viu? Tudo bem, é só o modo de funcionamento do seu cérebro, eu não quero saber o seu sintoma, eu quero entender como que o seu cérebro funciona. Bom. Por quê? Existem muitos modos de funcionamento do cérebro, como o TDAH, por exemplo, a gente não vai ter como reverter aquilo. Então, a ideia da neurociência é justamente que o paciente entenda o modo de funcionamento daquele cérebro, mecanismo de recompensa, de autossabotagem, de ansiedade, para que ele consiga ter uma vida ali, não sob controle, mas na qual ele entende como ele funciona, né? E com isso facilita muito a vida da gente, né? Não, com certeza. Porque você falou de rotina, né? Eu sou um cara, assim, muito de rotina. Muito, absurdamente de rotina. Chega até o ponto que como eu sou muito de rotina, a gente tá tratando na terapia o quanto a rotina às vezes me atrapalha. Uhum. Porque às vezes também a rotina, o modo de funcionar que você tá falando, às vezes ela até me deixa um pouco mais rígido do que deveria. Então, assim, estou tentando equilibrar, mas é muito o que você falou. É tipo, entender e ter essa clareza sobre, cara, a gente é assim, né? Cada um tem o seu jeitão. E ter essa clareza sobre o seu jeito, acho que me diminui um pouco o próprio autocrítica, né? A autocobrança. Acho que tem isso também, né? Você sabe, Adilson, que eu estudo epigenética desde que eu comecei a estudar microfisioterapia, né? Para mim faz muito sentido essa questão dessa influência do estilo de vida, né, na saúde. Mas nos últimos tempos eu venho estudando muito genética, né? A gente trabalha muito com isso dentro da clínica. E é bizarro quando às vezes você pega o teste genético de um paciente e você olha e fala, olha, realmente a forma que ele tá levando a vida dele é o que tá adoecendo ele. Ou seja, o cérebro dele não foi programado para viver assim. Ele tá vivendo uma vida contra aquilo que ele foi programado e é por isso que ele tá adoecendo. Ou é por isso que ele não enxerga sentido na vida, ele tá infeliz, né? Então, quanto mais a gente entende, e hoje a gente tem muita ferramenta para isso, desde a terapia até exames de precisão, aí, os testes e tudo mais, que nos possibilita entender cada vez mais o nosso funcionamento e viver de acordo com isso, né? Muito bem. Senão você vai brigar com você mesmo, né? Tipo, você tá numa...
É muito esforço. Uma autocobrança, né? É muito esforço pra você, às vezes, conseguir fazer algo simples. E às vezes você deixa de fazer algo que você teria muita potência pra executar, porque você tá gastando muita energia em algo que você não tem tanta potência pra executar. Né? Não, você falou isso, a gente tá lendo esse mês, a gente tava até nos bastidores aqui falando, né? A gente tá lendo O Óbvio que Ignoramos, do Jacob, né? E fala sobre talento. E ele fala um pouco disso no sentido que ele faz até um comparativo, né? Isso tem um pouco a ver com criação, um pouco a ver com a nossa, nosso sistema educacional, nossa criação. Você às vezes é muito bom em matemática, mas em gramática você é mais ou menos. Aí, em vez de você potencializar o que você é bom, você pega e vai pôr foco no seu ponto fraco. Lógico, você vai ter um ganho, mas você talvez não vai viver o seu melhor momento, porque você deixou um pouquinho o seu talento de lado para dar uma melhoradinha no seu ponto fraco. E aí fica um pouco mais difícil, né? Porque você às vezes poderia estar vivendo a sua potência, mas você, como não se conhece, tem a ver com autoconhecimento também, né? Você às vezes está ali engatinhando, não tem os resultados que quer, não atinge os objetivos, então... Sabe o que eu me lembrei agora? Teve um livro, Adilson, que foi um livro essencial, assim, no início dessa minha jornada, que fez... Abriu minha mente, que chama A Biologia da Crença. Não sei se você já Você não leu. acredita, Flávia, a convidada anterior desse que a gente tá gravando, que foi pro ar, foi a Caroline Garrafa. Ela tem um livro chamado People Skills, e ela junta neurociência e tal. Ela falou exatamente esse livro. Esse livro é fantástico, do Bruce Lipton, né? E ele traz exatamente o quanto as nossas crenças, as nossas percepções modificam tanto a nossa genética quanto a nossa forma de viver mesmo, né? A nossa saúde e tudo mais. E aí eu tava no comecinho dessa transição minha, quando eu ganhei esse livro de um professor. E aí eu li esse livro e ele fez... Então é exatamente isso. Às vezes a gente tá dando murro em ponta de faca, sendo que poderia estar vivendo uma vida muito mais leve, com muito mais sentido, né? Ela falou exatamente. Ela falou, eu sempre pergunto 3 livros, todo mundo deveria ler. Ela falou isso. Eu até pesquisei para procurar Biologia da Crença. Que curioso. Curioso, quando ela falou até uma coisa. Não tem coincidência, nada é por acaso e tudo faz sentido. 2 episódios seguintes, gente. Acho que falando sobre sinal. É um sinal. 2 episódios seguidos, o mesmo livro batendo na minha porta. Eu acredito muito nessas coisas, Flávio. Eu fico meio assim. E aí, no parte do equilíbrio do todo, o que eu poderia falar ali? O que eu poderia perguntar para você no sentido? Quando fala todo, o que engloba? Vou chutar aqui, tá? Sono, rotina, alimentação. Quais são os pilares que englobam esse equilíbrio, assim? Você falou de espiritualidade, mas... eu vejo eu falo que é como se fosse um triângulo, Adilson, onde tem saúde física, saúde mental e emocional, saúde espiritual. Dentro de cada né, cada uma das pontas desse triângulo, aí entra tudo isso, né? A rotina, o sono, a alimentação, o movimento, né? Que hoje a gente sabe que é um pilar muito importante da saúde como um todo. Sim. A espiritualidade, que é, de fato, você cuidar daquilo que é simbólico, né? E daquilo que faz sentido para você. A questão da saúde emocional, as relações, os vínculos, a sua história. Eu tive 2 professores no início da minha carreira, a Dilson e a Dalton, que eles falavam, um sintoma nunca é um sintoma, ele é parte da sua história. Né? E para mim faz muito sentido isso, a gente revisitar essa história. Então, equilibrar esse todo a gente entender que tudo isso merece muita atenção, inclusive o descanso, né? Essa necessidade de pausar, de descansar, de revisitar, às vezes, você falou sobre a rotina, essa nossa forma de viver. Então, às vezes a gente entra numa rotina, naquele momento ela faz sentido, mas a gente precisa revisitar se ela continua fazendo sentido, né? Ou se não é hora de fazer alguma mudança, de fazer algum movimento para que aquilo, né, te faça melhor nesse momento. Faz muito sentido. Por exemplo, eu estava falando do Clube do Livro, né? Eu tenho o Clube do Livro desde maio de 23. Tem aula todo sábado. Né? Todo sábado de manhã tem aula. Há mais de 2 anos. Como eu sou um cara muito de rotina, eu nunca furei uma aula. Então fiz uma conta aí, eu tava com
sei lá, acho que é uns 150 sábados seguidos, todo sábado, das 8h30 às 9h. E aí, nesse processo terapêutico, aonde... eu tô falando da minha vida aqui também, tô abrindo minha vulnerabilidade assim, pra você. Tô fazendo terapia pra falar tudo errado nesse episódio. Mas faz sentido o que eu vou falar. Eu tenho uma dificuldade pra, às vezes, sair da inércia. Então, assim, do mesmo jeito que, por exemplo, eu entrei na rotina dos 150 aulas de sábado, eu parei de olhar, mas, cara, ainda existe não quer dizer que eu não gosto, mas ainda existe o mesmo prazer que eu tinha na aula 1. E aí eu comecei a falar, eu amo a comunidade, eu entrego tudo lá, mas isso estava impactando a minha saúde mental por ser ao sábado. Às vezes eu não conseguia viajar, não conseguia descansar. E aí eu falei, não, eu preciso conversar com o pessoal, aí abri uma pesquisa, a gente vai mudar pra noite agora, a partir de semana do ano que vem, vai pra noite. Mas olha que curioso. Se eu continuasse nessa toada, como eu sou um cara muito disciplinado, ia chegar no burnout, certeza. Era questão de o quando. Não era se, era quando. E aí algo que é prazeroso pra você deixaria de ser, viraria um problema. Eu reforço muito com os profissionais que eu atendo mesmo, né? Eu falo que o nosso servir, ele precisa partir do nosso transbordar. Total. Porque senão a gente começa a dar aquilo que a gente não tem. Porque muitas vezes a gente gosta, né? Você, pelo que eu tô vendo, gosta do seu trabalho. Eu gosto do meu trabalho. Então a gente quer dar, né? A gente quer servir. Só que o nosso servir precisa vir de um lugar de transbordo, senão a gente adoece. E aí a gente também não consegue entregar o melhor para aquelas pessoas, né? Eu falei exatamente isso, Flávio. Eu falei, visando o que eu gostaria de entregar, a minha qualidade de entrega, eu preciso abrir essa pesquisa pra gente votar se trocaria e tal, e eu fui muito sincero, assim, foi um momento de, tipo, abrir minha vulnerabilidade mesmo. Eu falei, cara, não tá ficando saudável. Porque, cara, e eu não furo, esse que é o ponto, né? São 150 sábados seguidos. Tipo, das 8h30 da manhã, todo sábado. E não é só o sábado, é a preparação de estar ali. Então, às vezes, por exemplo, qual que é o impacto disso? Eu não posso, às vezes, dormir um pouquinho mais de sábado. Porque, que nem hoje, tava uma chuvinha boa, pra dar uma descansada a mais, tive que dar aula. Sim. Dei minha melhor na aula. Amo o que eu faço, mas às vezes tem que olhar pra rotina e ver onde que eu posso mexer. E aí a próxima pergunta tem a ver com isso. A galera, né? Eu falando gíria aqui. Suas pacientes, elas absorvem bem as suas orientações no sentido... Porque eu acho que eu dou trabalho pra minha terapeuta. Ela muda aqui, muda ali. Eu falo, isso não, vamos ali de primeiro e tal. É tranquilo isso, elas entendem bem. Eu sempre tenho uma... As resistências sempre vão existir, né? Mas eu tento conduzir cada processo de uma forma muito individual, né? Lendo muito como que aquela paciente funciona e por onde eu consigo começar aquele processo, né? Tem algumas pacientes que eu preciso ir com muita calma nesse processo para não assustá-la. Esse sou eu, Flávio. Né? Senão ela já vai criar uma resistência, um mecanismo de defesa ali sobre qualquer coisa que eu fizer. E você sabe, Adilson, isso é uma resistência das pessoas, né? Às vezes elas pensam, nossa, mas eu não tenho como mudar agora, né? E são pequenas mudanças que já fazem tanta diferença. Então, às vezes, eu pego mulheres num sofrimento tão grande, tão desconectadas de si, da sua autoestima, e eu falo pra elas, é o mínimo, né? Troca o pijama que você usa, começa a usar uns pijamas mais bonitos, começa a passar um creme no pé antes de dormir. São coisas ali do bastidor que ninguém vê, mas que são pequenos movimentos que vão te aproximando do seu processo, e quando você vê, você vai estar engajando em coisas maiores. Então, às vezes elas me falam, não consigo seguir uma dieta, não consigo fazer uma atividade física. Tá bom, começa passando creme no seu pé. Aí elas olham pra mim, tipo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver com você começar a engajar com o seu próprio processo. Total. Né? Total. Você falou isso, eu lembrei de um livro, Hábitos Atômicos, você já leu? Que ele fala muito sobre, ele fala muito sobre esse 1%, né? E eu lembro que ele contou uma história no livro que era de um treinador, acho que inglês, que ele pegou o time para treinar o time inglês, assim, da Grã-Bretanha, e eles estavam muito ruim, e ele começou a mexer nos pequenos detalhinhos. A gente vai limpar a bicicleta de um jeito, a gente vai trocar os detalhes que
é um monte de coisinhas amontoadas que gera um resultado diferente lá na ponta. São pequenas mexidas, digamos assim, né? Você consegue elencar aí umas 3 mexidas assim simples? Essenciais, que assim, talvez num primeiro momento, mas nem vai dar tanto resultado assim, mas você sabe que essas pequenas coisinhas vão gerar um resultado a longo prazo? Eu vejo como ajuste do sono, né? Então, dar mais atenção para o sono. E quando eu falo em ajuste do sono, é se preparar para dormir. A famosa higiene do sono, A famosa né? higiene do sono, mas às vezes a gente olha para a higiene do sono, ela parece um negócio muito difícil, né? Nossa, 1 hora antes eu vou começar todo um preparo. E não, eu falo que é fazer o que a gente já faz normalmente no dia a dia, só que de uma forma pensada. Que é o quê? Você já vai tomar banho à noite, quando você chega do trabalho. Faz desse banho um ritual. Eu gosto muito de ritual, né? Quando a gente fala em reequilibrar ali a mente. Então, faz desse movimento do seu banho um ritual, um momento seu, acende uma velinha cheirosa no seu banheiro, né? Põe uma música ou tira aquele momento para ficar em silêncio. Usa os melhores produtos que você puder naquele banho para você, né? Usa um pijama bonito, gostoso. Então, eu acho que cuidar desse pilar do sono, pegar um livro antes de ler, ao invés de assistir uma televisão, pegar uma tela, isso já vai dar muito impacto. Um segundo ponto são as pequenas pausas ao longo do dia, que parece bobagem assim, mas a gente entra no modo automático de funcionamento e a gente não para. Então, parar, às vezes, 3, 5 minutinhos ao longo do dia pra tomar um café, pra sair ali fora, ver o céu um pouquinho, ficar quietinho um pouquinho, se reorganizar de novo, né? Se levantar, respirar. Às vezes a gente nem percebe como a gente tá respirando. A gente tá aqui e nem percebe, né? Então eu acho que essa questão e o ócio também, como um terceiro ponto. Como é importante a gente entrar em contato com o ócio. Fazer nada, né? Fazer nada. Né? Às vezes, para entrar em contato até mesmo com esse desejo, o que eu quero fazer. Que às vezes não tem espaço, né? E aí quando você fala o ócio, geralmente os pacientes já torcem o nariz pra mim e falam, mas eu não consigo não fazer nada. Não precisa ser um ócio chato, vou deitar e ficar olhando pro teto. Mas o ócio de ter um tempinho ali livre para você poder escolher o que você quer fazer. Você quer ir tomar um café numa cafeteria? Você quer ler um livro? Você quer fazer um skincare? Você quer não fazer nada, ficar jogada no sofá, né? Eu acho que é bem importante. Anotei tripé, ó. Sono, pausa e ócio. Eu vou falar uma coisa aqui, eu vou dar um outro ponto aqui que a gente fez lá em casa. A gente trocou as lâmpadas por amarela. Cara, pra gente fez uma diferença absurda, assim. Adilson, eu tava vendo um livro hoje de manhã. Ele é um livro que fica na minha cabeceira. Tá. É um livro bobinho, com o perdão da palavra, mas assim, bobinho simples, de conteúdo. Sem ser simplista, né? Ele chama Higgy. Não sei se você já viu. Não, esse não. Ele fala da filosofia dinamarquesa. Tá. E os dinamarqueses foram considerados o povo mais feliz do mundo. Caramba. E aí foram estudar por que eles eram tão felizes, né? E aí trouxe exatamente, você me falou da luz, esse livro traz muito o aconchego como um pilar de felicidade. Então, luzes quentes na casa, velas, aromas, então tudo isso como um princípio mesmo de... Faz muito sentido. Você falou que gosta de ritual. Tem um livro, não sei se você leu já, chama O Poder do Ritual. Não. Você falou que gosta de ritual? Baita livro. Poder do Ritual. Muito bom. E é isso. Então, em casa a gente trocou as lâmpadas, tudo amarelinho, tudo mais... uma sensação... acolhedora. Mais tranquilo. No começo é meio difícil, né? Que você fala, tá meio escuro em casa, né? Mas à noite aquela luz branca, né? Celular também detona, né? Sim, o nosso equilíbrio ali para a higiene do sono antes de dormir, né? E aí um outro ponto interessante... Eu tenho uma rotina, Flávia, de ler... Tô me mudando isso. A minha terapeuta dando orgulho pra terapeuta dele aqui hoje. Vou mandar pra ela depois assistir. Tô mudando a minha rotina louca. Que é bom, mas às vezes atrapalha. Eu tinha uma rotina meio que... Se eu não fizer nada diferente, eu leio 3 livros por mês. Resumo. É a minha média. E aí, eu falei... A gente tá conversando e tal. Eu falei, mas eu não tenho tempo pra fazer isso e tal. Ela falou assim, mas e se você ler um livro a menos? Cara, uma vontade de falar, óbvio isso, né?
Lógico, né? Que se eu ler um livro a menos, eu vou ter tempo. Mas a grande pergunta é, eu já li, Fábio, sei lá, 200 livros. Eu preciso de 3 todo mês? Não quer dizer que eu tenha todo o conhecimento do mundo, tá longe disso. Mas talvez eu não precise de 3. Então, às vezes, a gente fala, olha para nossa rotina e fala, não tem tempo. Não dá. Dá. É que às vezes a gente tem que ser mais intencional e olhar para, será que faz sentido isso que eu tô fazendo ainda? Será que eu consigo mexer? E aí a gente tá num processo, porque para mim é difícil mudar a minha rotina, de ler um livro a menos. Para ter esse momento do ócio, que é o seu terceiro pilar aqui, a sua terceira dica. De ter um tempinho de, às vezes, sentar, tomar um café e eu leio assim, eu leio todo dia, né? Eu sou um cara muito de rotina, então eu leio 30 minutos de manhã, 30 depois do almoço ali. 1 hora por dia eu leio, não mais que isso. Mas todo dia. Então eu tô tentando tirar os 30 minutos depois do almoço para, às vezes, tomar um cafezinho e ficar fazendo nada. Tentar não ficar no celular para não trocar um vício por outro. Trocar um bom hábito por um mau hábito, né? Mas a gente tá tentando mexer nisso para que a gente seja intencional e encontre episódios ali para ter o ócio criativo. E para que você possa também experienciar coisas. Senão, Porque senão a gente fica preso ali naquilo que a gente sabe que gosta e não experiencia outras coisas. Aí que tá o ponto. Eu sei que eu gosto, mas será que tem outras coisas que eu gostaria tanto quanto a leitura? Com certeza tem. Sim. Mas é que, sabe aquele tipo, o ratinho que fica andando naquele brinquedinho ali? É tipo isso. Então, às vezes, a gente tem que parar, fazer uma pausa. Então, eu tô alinhado com o 3 aqui da Flávia. Trabalhando no ócio. Tô no 3. Tô trabalhando no 3 aqui para ter momentos de... E é um desafio, né? O ócio é um desafio. É porque você ficar com você mesmo, né? E existe aquela sensação de eu poderia estar fazendo algo que produtivo, eu preciso fazer, né? Que é produtivo, que vai me levar a... É que fica naquela... Isso tem a ver com o sono que você falou, Flávia. Ficou aquele negócio na internet do tipo assim... Trabalha enquanto eles dormem. E você, sabe, aquelas frases prontas que não ajudam em nada. Cara, dorme enquanto eles dormem também, né? Você não precisa trabalhar enquanto os outros dormem. Só que às vezes o pessoal pega umas frases assim e internaliza aquilo. E aí, tipo, você acaba se cobrando por não estar fazendo nada. Porque você precisa ser produtivo 24 horas do seu dia, né? Quem que falou que precisa ser produtivo 24 horas? E outra, né? O que é esse ser produtivo? Né? Porque tem aquele livro do Trabalho 4 Horas por Dia, né? Que eu gosto muito também. E ele, não que dá pra gente trabalhar 4 horas por dia, né? Mas eu acho que isso envolve muito a qualidade do que a gente faz. Então, no início da minha carreira, eu tinha que atender muita gente, né? Hoje eu atendo menos pacientes por dia, justamente para que eu tenha mais tempo com esses pacientes, para que eu consiga dar uma assistência maior para esses pacientes quando eles precisam de mim num encaixe, numa emergência, numa ligação, né? Então, o que é essa produtividade? Né? E o quanto é importante você ter esse tempo também para que você seja mais produtivo. Eu vejo que eu trabalho muito melhor quando eu tenho o meu tempo de atividade física, o meu tempo com os meus hobbies, com os meus livros, enfim. Não, total. Eu brinco, eu falo pro meu time às vezes, hoje eu não joguei tênis, tô mal-humorado. Porque eu jogo tênis de manhã, eu faço aula. Só que tá chovendo, tem um monte de coisa. Mas esse autoconhecimento no sentido assim, eu sei que se eu não fizer minha atividade física, impacta no meu humor. Porque libera a endorfina, a gente vai pra parte mais fisiológica aí, né, biológica e tudo. Mas esse autoconhecimento é importante, porque você saber como você funciona, você sabe, tá bom, hoje eu não fiz tênis, eu tenho que tomar cuidado mais com o meu humor. Eu já fico meio me policiando assim, sabe? Que hoje não teve tênis, existe uma probabilidade de eu ficar mais mal-humorado hoje. Acontece. E Flávio, quais são, assim, eu tô pensando aqui, você atende muita gente e vê umas perguntas aqui agora, que tá até fora do roteiro. Quais vocês acham são os principais bloqueios que as pessoas, nem bloqueio de tipo assim, de infância, não nesse sentido, mas o que atrapalha para as pessoas viverem com mais presença? Tem alguns ladrões, assim, de viver com mais presente, com mais saúde? Umas 2 coisinhas assim, fala, meu, Adilson, todo mundo tá pecando. A gente sabe que celular é um. O celular rouba tempo pra caramba, rouba energia. Mas nesses seus atendimentos, você consegue enxergar algum padrão que rouba essa presença da galera?
Eu acho que o celular é o número 1. É um, né? Disparado, né? Né? O celular, ele virou ali uma pandemia mesmo, né? Então tá todo mundo preso nisso. E eu acho que é falta de sentido Nossa. também, né? O quanto, às vezes as pessoas, é isso que a gente acabou de conversar, elas fazem o que fazem sem nem saber o porquê. Então elas estão se vestindo de uma forma que elas nem sabem por que elas estão fazendo aquilo, elas estão frequentando lugares que elas nem gostam de frequentar. Então eu vejo tudo isso também como um fator que adoece demais as pessoas. Elas não se questionam. Né? Então elas comem coisas que elas nem gostam de comer e que elas nem querem comer e que vai adoecê-las, enfim. Eu acho que o celular, sim, mas o celular leva essas pessoas a se perderem do sentido real daquilo que é importante para ela, né? Daquilo que ela busca, daquilo que ela precisa, né? Faz muito sentido. E tô pensando aqui, porque você falou um ponto aí que às vezes a pessoa lá não se encaixa mais em coisas, pessoas, ambiente, mas ela fica tentando se encaixar, né? Você sabe que isso é engraçado, né? Eu recebo muitos pacientes com compulsão alimentar Tá. e tudo mais, e eles me trazem assim, eu não consigo fazer atividade física. Ai, não gosto, eu vou 2 dias e paro, não consigo fazer dieta. Eu falo, será que você não tá fazendo uma que não faz sentido pra você? Uhum. Né? Ou às vezes eles me perguntam, o que você faz? Eu falo, não adianta eu te falar, o que eu faço faz sentido pra mim. Uhum. Contexto é Não vai importante, fazer né? pra você. E aí você não vai conseguir, e isso vai te gerar sofrimento, porque você não conseguiu, você vai se sentir frustrada. Então, o quanto é importante, eu sempre brinco com elas, eu falo, vai experimentar coisa. Tira 1 mês pra fazer aula experimental de tudo. Vai jogar tênis, beach tênis, fazer natação, fazer zumba. Até você encontrar algo que faça sentido pra você. Porque aí flui. Né? Faz muito sentido isso. A gente leu algum livro, não lembro qual, na comunidade, que ia mais ou menos nesse. Não vou lembrar qual que é, mas é a importância da clareza, né? Da clareza. Do tipo assim, por que você faz o que você faz? Tipo, por que você tá fazendo isso? Por que você, às vezes, quer se encaixar num lugar que não cabe mais você? Eu li um livro, não vou lembrar qual, falei na aula da comunidade semana passada, que o autor, eu não vou lembrar quem é, tá? Desculpa aí, gente, não vou lembrar quem é. Mas ele faz 2 comparativos. Ele é um médico, e aí ele fala assim, se eu chegar para meus pacientes e falar assim, eu preciso que você corra 3 vezes por semana, eu preciso que você faça aeróbico, eu preciso que você corra no mínimo 3 km por dia, caminha, faz alguma coisa, porque senão você vai ter um problema agravante, sua saúde vai ter um agravante e você vai piorar daqui 1 ano, 6 meses. Aí ele tava falando que ele testava essa comunicação, vocês vão ver onde eu vou chegar. E não funcionava. E aí ele começou a falar assim para essas pessoas, é até meio, né, tem que tomar cuidado, né, com o que eu vou falar, mas ele se comunicou assim, faz o seguinte, se você não correr e se movimentar, você vai morrer em 1 ano. Aí as pessoas, vou morrer. Aí tinha uma clareza do tipo assim, cara, se eu não fizer isso, talvez eu morra. E aí ele percebeu que as pessoas começaram a fazer. E aí ele estava comparando que às vezes, assim, no final, às vezes a gente se movimenta só na dor, a gente pode aprender no amor e na dor, mas a gente aprende na dor. Mas a importância da clareza no sentido de assim, por que você vai fazer o que você vai fazer? Se a pessoa enxergar, cara, se eu não fizer isso, pode ser que eu não esteja mais aqui. Aí ela pega e fala, cara, eu preciso fazer isso. E aí ela toma a atitude de fazer. E se ela, às vezes, não tiver muita clareza do porquê, ela desiste. Mas você sabe que eu levo muito para os processos, eu trabalho muito com mulheres. Tá. Né? E as mulheres, elas precisam dessa coisa emocional. Esse emocional precisa estar convencido. Tá, precisa, né? Garantir o emocional. E isso é um dos questionamentos que eu faço. Quando elas me falam sobre hábitos, né? Sobre rotina, estilo de vida. Eu falo, mas você tá fazendo isso porque você se ama ou porque você se odeia? Nossa, muito bom. Né? Você está fazendo atividade física, você tá seguindo um plano alimentar, você está vindo aqui, né, numa consulta comigo, buscando um tratamento terapêutico, porque você se ama e se enxerga como alguém que vale
esse movimento todo ou porque você se odeia? Porque isso vai impactar diretamente no como você vai conseguir sustentar esse processo, né? E dele ser doloroso ou não. Né? Então isso acho que é bem importante também. Nossa, faz muito sentido. Tem que buscar essa clareza, gente. Não é fácil. Antes a gente falar aqui, a Flávia deve ter milhões aí de experiência. Não é fácil encontrar clareza, mas a hora que você descobre o porquê das coisas, a vida vai mais leve, né, Flávia? A vida começa a... Flui, né? Eu demorei pra descobrir algumas coisas. Mas a gente vai descobrindo, né? Ao longo até o fim da vida. Não tem... eu falo que não tem... O autoconhecimento não tem linha de chegada. Sim. Sempre há alguma coisa que a gente possa estar aprendendo, né? E, Flávia, pra quem tá aqui, ouvindo a gente aqui, já tá com a cabeça explodindo, né? Você falou ali do sono, pausa, ócio. Como que a pessoa pode... Ela pode, por exemplo, buscar... Você atende online, Flávia? Atendo online então, também. Quem tá aí de outro estado, dá pra entrar lá no Instagram da Flávia, atende online também. Mas, se tivesse que escolher o sono é o principal? Porque assim, a gente sabe que a importância, às vezes, mexer um pouquinho. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que mexer o sono, tenho que encontrar momentos de pausa e tenho que ter ócio. Aí, às vezes, a pessoa fala, é muita coisa, eu não vou conseguir. Se pudesse escolher um hábito só para começar a mexer, qual que seria ele? O sono sempre, né? O sono sempre? O sono é o principal pilar de saúde hoje é o nosso sono. Né? E é uma coisa que eu dou muita atenção, eu pego muito no pé dos pacientes. Eu falo que sono e intestino, a gente não trata nada se a gente não olhar para esses dois pontos. Né? Mas o sono, sem ele, não tem energia para conduzir nada dentro do processo. Inclusive, eu falo isso até por mim. O sono não é algo tranquilo para mim, é um negócio que eu preciso cuidar para que eu tenha um sono de qualidade. Então, eu sempre preciso cuidar da higiene do sono, preciso suplementar com muita frequência isso, mas eu entendo a importância desse pilar em todo o resto, né? No processo de inflamação do corpo mesmo, no processo da saúde mental e tudo mais. Total. Tô pensando aqui. Eu sou muito... Eu falo umas coisas às vezes, Fábio, a galera acha que eu tô mentindo, mas vamos ver. Eu treinei o meu sono por muito tempo. Eu não acordo com despertador. Eu desperto sozinho. Uhum. Tipo, eu sou muito regrado com o sono. Tipo assim, eu vou dormir entre 10 e meia, mais ou menos assim. Fora quando tem algum evento, alguma coisa, mas 95% desse horário. E eu desperto entre 5 e meia, 6 e 15. Mas eu acordo, assim, acordei. Aí a hora que eu olho no relógio, eu falo, tá dentro... O corpo falando, foi suficiente. Isso, né? Exatamente. Mas foi um treino, lógico. No começo não foi assim. Lógico, eu deixo o meu despertador ali, porque se ele vai me acordar. Mas eu sou muito cuidadoso com o meu sono. Muito, muito, absurdo. Absurdamente cuidadoso com o meu sono, porque eu tô muito alinhado com o que você falou. Pra mim, ele é balizador do meu dia, assim. Sim, sim. Se eu não dormir bem, eu sei que eu vou ter um dia que o negócio não vai andar. E aí impacta coisa assim, talvez você vai ter a resposta mais técnica. O dia que eu não durmo bem, eu como errado. Tem a ver? Tem relação isso? Liberação hormonal, né? E aí a gente vai sempre trabalhar por compensação. Tá faltando uma coisa aqui, eu vou compensar aqui, né? Entendi. E aí você vai dormir mal, você vai estar mal-humorado, e isso uma coisa vai levando a outra, né? Total. Nossa, o dia que eu durmo mal, eu fico tentando ajeitar meus hábitos pra não fazer caca, pra não fazer cagada. É um dia propenso pra fazer cagada quando eu durmo mal. Tô pronto pra errar, Tô prontinho pra comer uma gordice, mas aí eu tento me... Como eu tenho essa consciência, eu tento me... não é regrar, mas regrar não é a palavra certa. Você falou da compulsão alimentar. Exemplo, em 2017 eu tive um problema de saúde, eu tive uma trombose na perna. Eu sempre pratiquei atividade física e tal. Eu tive uma ruptura ali de atividade física, fiquei de cama e tal. Não vou contar, os caras estão cansados de ouvir isso já, Flávio. Ninguém aguenta mais essa história. Mas o que aconteceu? Eu descontei toda a minha ansiedade na comida. Hoje eu olho para isso com clareza. Na época eu não enxergava isso. Eu não conseguia gerenciar as minhas emoções e eu ia na comida. Consequência? Na época eu engordei uns 30 quilos. Só que você não percebe.
foi um pouquinho engordando. Um dia eu olhei no espelho e falei, cara, o que aconteceu? Só que daí, gente, qual que é o perigo? Ganhar é fácil, perder é mais difícil. Principalmente quando você tem mais de 40, que é o meu ponto, né? Então, sabendo que eu tenho essa aptidão para descontar na comida, em casa eu tento não ter coisas que vão jogar contra a isso. Então, chocolate em casa eu tento não ter, porque se tiver e me pegar num dia... de atravessado, vou comer. Falei isso na aula hoje. É o tal do ambiente disciplinado que o James Clear do Hábitos Atômicos fala. Não dá para depender da força de vontade. Então eu tento manejar o ambiente para que o ambiente não jogue contra. Se tiver em casa, eu vou comer. E uma coisa leva a outra, né? Por isso que o estilo de vida é tão importante. Por quê? Se você faz atividade física, naturalmente você vai ter menos vontade de comer errado. E aí, naturalmente, você vai querer dormir mais cedo, porque você vai... Então, uma coisa vai levando a outra, literalmente. Total. Né? Outro dia eu brinquei com uma aluna, ela falou assim, Adilson, eu tô com insônia. Eu não consigo dormir. Eu, por estudar muito, eu pensei em algumas coisas. Eu falei, cara, corre 5 km por dia, você vê se você não dorme. Porque às vezes você tá sedentária, você tá ali, seu corpo não tem mais os estímulos básicos de tipo, dormir quando escurece, acordar quando clareia. E ela falou, não consigo dormir. Cara, mas faz atividade física, você vai chegar fisicamente à noite cansada, você vai conseguir dormir melhor. É meio óbvio isso, né? Mas as pessoas tropeçam nessas coisinhas, né? Tem jeito. Ô Flávio, como que equilibra tudo isso? Tipo, a gente sabe, hoje em dia tá um caos. É agenda, celular, cobrança, evento. E a gente foi um papo assim de olhar para essas coisas, mas a gente sabe que no dia a dia, na segunda-feira, o pessoal vai entrar na rotina de novo. Como é que a gente faz para minimamente não voltar pro nosso padrão? Todo mundo tem um padrãozão, né? Como é que a gente faz para equilibrar tudo isso no meio dessa correria danada? Equilibrar tudo isso não dá, né? Mas eu acho que a gente vai ter que entender quais são as prioridades. Boa. Né? E trazer essas prioridades. Por exemplo, quando eu falo de rotina, de ritual, eu sei que o meu ritual da manhã, por exemplo, ele é uma prioridade para mim. Que é eu acordar, eu ter meu tempo de leitura, eu ir para atividade física, né? Fazer minha atividade física, voltar, me arrumar e ir para o trabalho. Então eu entendo que eu preciso desse ritual para que eu fique bem ao longo do dia e desenvolva tudo isso. Então, eu acho que é entender as prioridades e elas precisam existir. Tem um princípio que, para mim, faz muito sentido, né? Até quando a gente fala de física quântica mesmo, né? Que é, resultado sempre fala a verdade. Né? Então, assim, a gente precisa entender o quanto as nossas ações estão produzindo aqueles resultados que a gente deseja. E dentro da nossa rotina isso tem que fazer sentido. Então, para algumas pessoas, eu preciso todos os dias estudar música. Para mim, isso não faz sentido dentro da minha vida e das minhas prioridades. Então, esse tempo que eu estudaria música todos os dias, eu posso colocar alguma coisa que faz sentido para mim, uma atividade física, uma leitura. Total. Então, eu acho que é linkar essas prioridades, e elas não podem ser muitas. Né? Às vezes a pessoa vai, nossa, eu preciso mudar 20 coisas no meu dia. Você não vai ter tempo de fazer isso todo dia. Né? Ou uma coisa, eu fazia muito isso, que era... eu me cobrava muito de ter tempo, por exemplo, para encontrar minhas amigas. Então, todo dia eu tinha algum compromisso. Tinha um café com alguém, tinha um almoço com alguém. Aí eu olhei e falei, não dá. Não cabe na minha agenda isso. Eu acabo deixando de fazer coisas que são prioridade hoje na minha vida e na minha saúde. Então, hoje eu tento, 2 dias na semana. Um dia eu almoço com alguma amiga, um dia eu tomo um café com alguma amiga. É o que eu consigo. Para que eu não deixe desequilibrar pratinhos que são importantes dentro da minha vida. Total. Né? E é importante ter essa clareza da prioridade, né? Clareza é tudo, né? Clareza é tudo. Adilson. Porque senão, se você não tem prioridade... Você fica aquele meme do John Travolta, né? Você fala, e agora? Eu vou pra lá, vou pra cá, porque você não sabe pra onde você vai. Tem que ter um norteador, né? Tipo, minimamente algo que te norteia pra você tomar a decisão, né? E você falou de leitura, quero entrar na leitura agora. Vamos. Porque eu sempre vejo suas marcações. Hoje mesmo eu vi que você tava lendo de manhã, grifando. Teve algum livro assim? Você falou do Biologia da Crença.
Ele foi o mais importante ou teve algum outro, assim, muito importante? Nossa, é muito difícil falar o mais importante, né? Meu Deus. Tive alguns livros que foram muito importantes na minha vida. O Biologia da Crença foi no meu trabalho. Eu acho um livro que eu sempre vou citar ao longo da minha vida, porque ele foi um livro simples, mas que até hoje eu carrego para a vida, é Os Quatro Compromissos. Nossa, maravilhoso. 90 páginas que diz muito, né? Aquele livro, sim, eu digo que foi um livro que me transformou, né? Num nível de pessoal mesmo, assim, né? Então, Os Quatro Compromissos, A Biologia da Crença, e entre outros, né? Como eu comentei com você no bastidor aqui, a leitura de Mulheres que Correm com os Lobos, a própria Jornada da Heroína. Eu acho que foram livros que foram sendo muito importantes ao longo de todo o meu processo. Muito bom. Os Quatro Compromissos é poderosíssimo, e depois tem o né? Quinto Compromisso, que é do Dom Miguel também. Olha, não sabia. E aí é formidável, assim. Mas... Nossa, maravilhoso, Os Quatro Compromissos. Você lembra de cabeça? Não, vou pesquisar para falar pro pessoal aqui. É difícil, eu não vou lembrar. Os Quatro Compromissos é o honrar com a própria palavra, Sim. né? Honre sempre com a sua palavra. Não se compare, não é? Eu acho que é. Eu vou dar um Google aqui. Dá um Google que vou dar um Google para falar pro pessoal. Porque é muito... Não leve nada pro lado pessoal. Sim, ela vai lembrar. Até eu acabar aqui, ela vai lembrar. Os Quatro Compromissos, vamos ver. Porque, cara, é muito simples. Tá no nosso... Eu gosto muito de filosofia também. Uhum. Os Quatro Compromissos só depende da gente. Só depende da gente. E assim, o tempo todo se a gente se lembrar dele ao longo do dia, você fala, opa, peraí, tô levando isso pro lado pessoal. Opa, total. Peraí, eu falei uma coisa e não é o que eu tô fazendo, né? Achei. Ó, ser impecável com a sua palavra. Sim. É 1. 2, não levar nada para o lado pessoal. Não tirar conclusões e sempre dar o melhor de si. Cara, é muito... Segredo da vida, né? É isso. E aí o louco é que esse livro tem 90 páginas, ele é fininho. E é uma delícia, né? E se você pegar um dia chuvoso igual esse que a gente tá gravando aqui, você mata o livro. Num dia. Você não consegue... a narrativa também é muito boa, a escrita dele, né? É muito boa. Livro pra dar de presente, inclusive, né? né? É um livro que eu gosto muito de dar de presente. E você dá livro de presente para suas amigas, pacientes? Qual que é o mais presenteado? É o Quatro Compromissos ou não? Não, os Quatro Compromissos eu dou para algumas pacientes, às vezes. São fases, né? Eu Depende sou muito do paciente também, né? Agora, assim, para as pessoas ao meu redor, um livro que eu tenho presenteado muito é o livro do Ferreirinha, O Paladar Não Retrocede. Maravilhoso. Que é um livro que eu adoro. E eu presenteio bastante. Eu tenho ciúmes dos meus livros, Adilson. Eu não empresto pra ninguém. Eu brinco também. que eu empresto qualquer coisa. Me peça qualquer coisa minha. Mas, não me pede meu livro. Não dá, não. Né? Porque eu sou apegada. Não, e sabe, às vezes eu coloco umas coisas lá que eu não quero que ninguém leia também. Porque eu anoto, marco coisas da minha cabeça, né? É tipo um diário quase. Aham. E um livro que eu apresentei muito é esse do Ferreirinha. Foi uma surpresa pra mim esse livro. Eu li ele aleatoriamente e virou. Agora eu tô lendo O Código da Alma, de Hillman. Você já leu? Não. Bom? Nossa, então ele é um livro daqueles livros que você demora pra ler, sabe? Não é um livro que eu consigo... O Código da Alma? O Código da Alma. E ele é bem interessante. Ele parte bem de um princípio junguiano mesmo, né? Sobre boa. O sentido individual de cada um, né? O inconsciente, mas é um livro muito bacana. Mas eu acho que o que eu mais tenho presenteado são esses dois mesmo, né? O Paladar Não Retrocede é espetacular, né? Sim, sim. Tocando aqui no celular. Ó, vida real aqui, gente. O celular tá tocando. Peraí. Eu não tirei do modo avião. Aí tocou. O Paladar Não Retrocede, eu brinco sempre que... Você já comeu... Você tomou o café Dengo já? Café não, chocolate Dengo? Já. Isso é um exemplo claro de o Paladar Não Retrocede. Sim. Porque, assim, depois que você come o chocolatinho Dengo, você não consegue comer mais o Nestlé, Eles têm um nível de qualidade, assim, que você fala, mano, é difícil. Eu sempre brinco, pessoal, tem coisa que é melhor... Tem coisa que é melhor nem provar. Porque o paladar realmente não retrocede. Mas é um livro gostoso, né? Muito. O que me surpreendeu. Eu comprei ele no intuito muito de estudar marketing e ele me surpreendeu, porque foi um livro muito gostoso. Muito bom, muito bom. Muito bom, excelente. Eu gosto também. Ô, Flávio, agora tem uma pergunta aqui que é do patrocinador, que é a Cave de Café. Se você pudesse tomar um cafezinho com alguém e pedir um conselho, quem você tomaria um café e qual seria esse conselho?
Vivo ou morto? O que você quiser. Quem eu quisesse? Até me perguntaram se podia ser personagem real ou fictício. Pode tudo. Meu Deus do céu. Pode tudo. Eu acho que eu ia querer um café com Jung, né? Ah, é? O que você ia perguntar pra ele? Eu ia perguntar pra ele o caminho disso. Como que a gente chega lá, né? Como que a gente chega nesse processo de individuação, que é nos tornarmos cada vez mais quem somos, mas existe um atalho? Porque, é difícil, poxa... Né? O Jung era um bom eu café. Eu acho que eu tomaria um café com ele. Renderia, né? Demoraria pra entender esse café. Mas certamente seria um café de horas. Com ele. Um café de horas. Ele. Ou com Bruce Lipton também, né? Da biologia da crença, né? Acho que com um desses dois eu queria um café. Muito bom, muito bom. O que é óbvio pra você e as pessoas não percebem, Flávio? Óbvio pra mim, as pessoas não percebem. Eu sou uma pessoa, Adilson, extremamente intuitiva. Extremamente, né? Se eu tivesse que dizer, minha maior característica é essa, mas não no sentido místico da coisa, mas no sentido da clareza das coisas, né? Eu tenho muita facilidade em ter clareza sobre as situações, as pessoas, o que tá acontecendo, né? Então, pra mim, é muito óbvio a nossa responsabilidade naquilo que está nos acontecendo. Isso até é uma frase de Freud, né? Mas, para mim, isso é muito óbvio. E, às vezes, as pessoas, por falta de consciência, de clareza, talvez, ou até mesmo por facilidade, elas ficam buscando, né? Então, culpados e situações e tudo mais. E tá ali. O caminho é você. Olha para você, investiga você, que você vai encontrar inclusive uma saída para isso, né? Total. Tô muito alinhado. Isso. Tô muito alinhado. Eu sempre falo isso, Flávio. Sempre existe alguma coisa que a gente poderia fazer diferente que a gente não fez. Qual que é a nossa responsabilidade na desordem que nos acontece? Exato. Né? Não sei quem fala isso. Mas... Qual que é a nossa parcela? Sempre tem uma parcelinha nossa. Sim. Às vezes não, às vezes pode ser o acaso, enfim, mas quando acontece alguma coisa, eu tenho essa mentalidade bem parecida que você falou, do tipo assim, o que eu poderia ter feito diferente nessa situação? Porque no final das contas, né, Adilson, eu acho que é tudo sobre nós. Nós que nos colocamos, né, claro que existem exceções, né, não tô entrando em contextos, mas na grande parte dos nossos problemas, das nossas questões, das nossas dinâmicas de vida, fomos nós que nos colocamos. Ou porque deixamos de ter clareza em alguma coisa e permitimos que aquilo acontecesse, ou porque não estamos tendo clareza em alguma coisa, né? Muito bom, muito bom. Flávio, tem alguma pergunta que eu não te fiz e você gostaria de responder? Tipo assim, vou lá no Adilson hoje, vou entregar meu conteúdo, vamos bater um papo legal. E eu perguntei umas coisas aqui, mas tem algo que você gostaria de falar? Acho que não, acho que você trouxe tudo com muita maestria. Foi muito bom. Que bom. Queria te agradecer, passou voando aqui o nosso episódio, foi muito legal, eu adoro falar sobre isso, você viu, né? Eu adoro falar essas coisas de inconsciente, clareza, acho que por isso que a gente se conectou também. Eu acho que o segredo tá na gente, sabe? Tá no autoconhecimento. Então foi uma aula que anotei umas coisas. Vou comprar o livro da Biologia da Crença, porque não é coincidência, nada, segundo a convidada anterior, nada é coincidência. Nada é coincidência, não existe coincidência, tudo faz sentido. Então, obrigado, queria te agradecer. Eu que te agradeço. Foi sensacional. E deixa um recadinho aqui para quem ficou com a gente até agora. Eu vou deixar as redes da Flávia aqui na descrição do episódio, no YouTube e no Spotify, para você acompanhar ela. Deixa um recadinho para quem ficou com a gente. Só quero agradecer a companhia de todos aí todo esse tempo, agradecer você pelo convite e que a gente busque cada vez mais, né, nos conhecermos aí em termos de luz, de potência, de sombra também, daquilo que a gente pode desenvolver para se melhorar e melhorar o todo, digamos assim. Muito bom, muito bom. Gente, manda esse episódio para frente, quem tá precisando de clareza, falou um monte de clareza aqui hoje, compartilha para frente, curte esse episódio, se inscreve no canal, se assiste, não se inscreve, você vai perder um monte de conteúdo porque você não clica no se inscrever, tanto no YouTube e no Spotify. A gente se encontra todas as quartas às 19h. Obrigado, até semana que vem.